Olá, boa noite. Está no ar a nossa live do Lente Esportiva nessa segunda-feira, 14 de março. Eu já não vou me estender muito aqui, porque hoje temos assunto polêmico, assunto gostoso aqui de discutir. Então, vai ser bacana. Temos um convidado especial e eu espero que vocês aí possam compartilhar os links para todo mundo vir curtir essa live com a gente. Bem-vindo, Dario Honório. Boa noite, Juliana. Boa noite, amigos do Lente. Também não vou me estender, só vou deixar como destaque a pífia campanha do Santos no Campeonato Paulista, mas ainda bem que hoje vamos tratar de clube empresa e, de repente, será que não é a solução para o peixe? Nos vemos bem, hein, Dario Honório? Foi um ótimo tema para fugir da besteira que aconteceu nesse último domingo e aí Sim. Uma possível solução para o nosso clube, quem sabe? De repente, né? Vamos conversar hoje com um especialista no assunto, né, Ju? Exatamente. Bom, então vamos chamar agora também nosso amigo Lucas Damasio, que ele está todo empolgado, porque ele está vendo os time grande capengando, né, Lucas Damasio? Boa noite, Boa noite, Juliana Ribeiro. Boa noite, professor Dario. Boa noite a todos que nos acompanham aqui ao vivo e depois na gravação do Lente Esportiva. Mas não fiquem tristes não, viu? Dá para falar um pouquinho no finalzinho do Santos. A gente fala um pouquinho, não tem problema não. Boa noite e receba um abraço aqui das terras curitibanas. Ó, vou chamar agora... Oi. O programa de hoje a gente vai deixar o teu endereço, tá? Sim, senhor. Tá bom. O senhor fica de graça aí, Lucas Damasio. Fica de graça. Louco. De gracinha. Bom, vamos aqui chamar o nosso amigo Vini. Bem-vindo, boa noite, Vini. Ele que trouxe aí o nosso convidado especial de hoje. Boa noite, Ju, boa noite ao Dario, boa noite ao Lucas e boa noite ao nosso telenauta, você que está acompanhando a gente. Hoje o papo é diferente, é o papo polêmico, o papo que o pessoal quer saber, será que teremos a salvação dos times do futebol brasileiro? Você saberá agora, aqui no Lente Esportiva. Olha, não sei aí, mas acho que temos salvação sim, viu, gente? Bom, então vou convidar aqui para se apresentar aqui brevemente para nós, nosso querido amigo William Ferreira Santos, ele que é consultor desportivo de contabilidade e vai falar conosco hoje sobre SAF, Lucas Damasio, Sociedade Anônima do Futebol. O que é e se pode salvar o futebol brasileiro? Esse é o tema da nossa live de hoje. Bem-vindo, William. Boa noite, William. Boa noite, Dario. Boa noite, Juliana. Boa noite, Lucas. Vini, grande abraço, Vini. É nóis. Meu grande amigo. Vamos lá, vamos conversar um pouco aí, né, sobre essa novidade aqui no futebol brasileiro, que já é costumeiro lá fora do país, né, na Europa e em outros países, daí é o concurso, né, isso daí já é trivial. Aqui é uma coisa nova, é uma coisa que será, né, a Juliana está aí toda preocupada, o Vini está todo esperançoso, o Lucas falou que tem gente aí ligadinho, né, Lucas? Tem bastante gente aí querendo saber sobre essa novidade aí, não é isso, Lucas? Exatamente, temos uma audiência boa aqui no Paraná, né? Pessoas até envolvidas com o futebol que querem se aprofundar um pouquinho nessa história do SAF, porque realmente, né, Juliana, demais colegas, professor William, a gente ouve falar muito de SAF na grande mídia, né? Tem até um case que todo mundo fica de olho, né? Inevitável você não estar de olho, que é do Cruzeiro, né? Com toda essa transição que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno, isso acabou puxando uma fila, tem o Botafogo do Rio, também o Vasco, enfim. Eu comecei a prestar atenção lá no Botafogo, Lucas Damasio, quando foi o nosso fatídico Jorge Braga, um antigo conhecido meu. Aí eu já estava ali de olho e eu falei para você, Lucas Damasio, vamos prestar atenção se isso vai dar certo, e deu. Exatamente, desde 2020, né, Juliana? É um movimento que vem se formando aí no futebol, até que essa discussão ganhou aí esferas políticas, tal. Foi
né, oficializado, vou dizer dessa forma, aqui no Brasil, e agora os clubes estão fazendo esse movimento. Então, se os demais colegas me permitem, professor, eu queria começar já indo ao fulcro da questão e perguntar aqui, o que é a tal da Sociedade do Futebol Anônimo? Muito bom. A Sociedade Anônima do Futebol, né? Melhor dizendo, a SAF. O que é esse troço? Vamos lá. Seguinte, Sociedade Anônima do Futebol. O que é, qual que é a diferença? Muito se fala na mídia, né? Na mídia em geral, que agora a gente tem o Clube Empresa. Vale lembrar o seguinte, pessoal. Clube Empresa ele já existia bem antes da SAF, tá? A Lei Pelé permitia que os clubes de futebol pudessem serem formatados, terem arranjos jurídicos diferentes de associações. A maioria dos clubes de futebol no nosso país são associações sem fins lucrativos. Mas nós já tínhamos, bem antes da SAF, né? A SAF é uma lei nova, ela é de 6 de agosto de 2021, né? A lei 14.193, de 6 de agosto de 2021. Mas nós já tínhamos aqui no nosso país clubes empresas. Tá? A gente pode citar, por exemplo, o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Que é uma sociedade anônima de capital fechado. A gente pode citar também o Vitória da Bahia, que também é uma sociedade anônima de capital fechado. A gente pode citar outros clubes aqui, como o Red Bull Bragantino, que também é uma limitada, né? É o caso do Ferroviária também, professor? Ferroviária, né? Você tem o Cuiabá. Ferroviária. Ou do time Ferroviária. Da Ferroviária. Do clube. Eu sinto muito isso quando o pessoal fala o Inter de Limeira, né? Eu falo muito isso. O William sabe exatamente do que eu estou falando. Mas é normal. Mas, como eu estava falando para vocês, o Clube Empresa ele já era uma realidade bem antes da SAF. E por que a SAF? A Sociedade Anônima do Futebol. Com a Sociedade Anônima do Futebol, existe a possibilidade das pessoas, né, de você atrair investidores. Tá? Outra possibilidade é que a empresa possa fazer, por exemplo, abrir as suas ações na Bolsa de Valores. E uma coisa muito bacana, que na associação você é muito restrito, e na SAF você tem essa abertura e consegue, é trazer outros tipos de receita para o clube de futebol, que quando você é associação, você não consegue. Você é restrito somente a receitas oriundas da atividade do futebol. Você não consegue, por exemplo, agregar outras atividades, outras receitas para poder melhorar o caixa do clube de futebol. Né? Isso naquela... No outro, né? Não no SAF, né? Perdão, professor, só para ficar bem isso claro. Agora no SAF. Isso que você comentou, agora no SAF é possível fazer isso. Antes no clube empresa não era, né? Haviam essas restrições. Era complicado quando você era, por exemplo, associação sem fins lucrativos, era um clube de futebol, associação sem fins lucrativos. Então, assim, você não pode falar que tem lucro, tudo tem que ser investido ali no clube, você não pode fazer nenhuma outra atividade que não seja a atividade do futebol, porque senão descaracteriza a atividade principal do clube. Então, quer dizer, e uma série de outras coisas, né, que a gente vai falar ao longo desse bate-papo aqui, que acabou acontecendo aí, de ter um cenário que a gente vê hoje dos clubes de futebol devendo algo assim estrondoso, né? Clubes aí que a gente nem imaginava que tem um passivo aí gigantesco, né? Isso é fruto de uma gestão passada, e de gestões, vamos dizer assim, né? Não é nem no singular, é no plural mesmo, de gestões passadas, né?
Perfeito, professor. Só até para temperar um pouco o assunto aí, o Lucas preparou um material, né, de roteiro aqui para gente, e inclusive tem um ranking aqui da dívida dos clubes brasileiros, e aqui está citado o Atlético Mineiro 1,2 bilhões, e o Cruzeiro, né, a famosa situação do Cruzeiro, que também está perto da casa de 1 bilhão, 962 milhões. Corinthians em terceiro, 949, e o Botafogo com 946. São os 4 clubes mais endividados do Brasil. É uma situação realmente lastimável chegar a esse ponto, né, William? O professor Dario, o que acaba acontecendo, né? Quando a gente fala de clube de futebol, né, no nosso país, o que a gente lembra muito e o que é muito popular na boca do povão, vamos dizer assim. Vamos falar uma linguagem, né, mais não tão robusta aqui, mas uma coisa mais simplista, para o pessoal poder entender bem o que a gente está falando. Quando a gente fala de clube de futebol, o que vem na nossa mente? Uma empresa qualquer totalmente bagunçada, sem qualquer tipo de gestão, sem qualquer tipo de estrutura, de back-office mesmo. Estou falando ali de pessoas competentes, profissionais, para trabalhar ali na parte administrativa, de orçamento, de gestão, de controle, que as demonstrações financeiras, esses números que você está pegando aí, que você está trazendo aí, esses números estão aonde? Esses números estão nas demonstrações financeiras dos clubes. Agora, William, até tratando até desses profissionais, eu também queria colocar o que nenhum clube liga para isso, né? A parte comercial, né? Porque não tem uma equipe comercial, um diretor comercial com cobrança, com meta, com venda, com criação de produtos, marketing, né? Pô, fundamental, né, para a contabilidade, né, do caixa, né, do clube, né? Perfeito, Daniel. Agora, por que chegou ao que chegou hoje? Por que nós temos esse cenário aí horrível? Por que nós temos esse cenário aí degradante no futebol? Nós temos esse cenário, por quê? Porque nós temos aí uma cultura de clube de futebol que arrasta isso ao longo de muitos anos de cabidão de emprego, né? Então, muda a gestão, olha, você vai trabalhar lá comigo, vou colocar você lá no clube, vou deixar você lá no cargo, lá vou arrumar um cargo para você e tudo mais. Cabidão de emprego, né? Não tem ali um controle de diretor que põe dinheiro, mistura dinheiro de diretor com dinheiro do clube, né? Não tem profissionalismo sobre os controles, né? Só para você ter uma ideia, professor Dario, tem clube de futebol que, quando a gente chega para conversar, sequer ele tem um resgate histórico dos contratos com os atletas. Tinha clube de futebol no passado que registrava o atleta como semoventes. Então, veja, tem clube no passado que registrava como estoque, tem clube no passado que registrava como semovente, tem clube no passado que registrava como despesa, o outro registrava como custo. Não se tinha um critério. Até que surgiu lá o Conselho Federal de Contabilidade e falou, não, pera um pouquinho aqui, vamos colocar uma norma, e aí todos os clubes de futebol vão ter que seguir uma norma, que é a ITG 2003, tá? Então, assim, a partir desse momento, todos os clubes passaram a ter que seguir essa norma. Todos seguem? Nem todos. Nem todos. A gente tem muitos clubes aí que não conseguem seguir. Por quê? Porque vem arrastando, né, essa falta de comprometimento, né, essa falta de profissionalismo no futebol. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Um trabalho entre CBF e UAI, aí, né, Ernest Young, aí, em 2019, trouxe um número para a gente. Eu não sei se é de conhecimento de vocês. O futebol no nosso país representa 0,72% do PIB. O futebol no nosso país, ele representa quase 1% do PIB. Perceba a importância. E aí, assim, muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Você fala assim, não, é pouco. Não.
gera emprego para muita gente de forma direta e de forma indireta, né? Nós poderíamos aproveitar muito mais isso daí para que a gente pudesse, obviamente, né, valorizar e ser referência mundial, como é, por exemplo, a NFL dos Estados Unidos, o Super Bowl, como é, por exemplo, a NBA, né? Mas, infelizmente, nós não aproveitamos, infelizmente. Professor, você tocou numa linha aí, se você me permite só um comentário aqui, que eu achei que eu acho extremamente importante, e a gente vem discutindo isso ao longo do tempo aqui no Lente Esportiva. A gente fala muito sobre a necessidade de profissionalização do futebol. Né? A gente vem discutindo isso, que nem a Juliana falou, o Botafogo começou a fazer um movimento, aí o próprio Bragantino, né, não sendo uma SAF, né, mas como muitos imaginavam, mais uma empresa, um clube empresa propriamente dito, e que vem profissionalizando uma gestão, e a gente discutia muito sobre esse modelo dos clubes, né, que você comentou do cabidão de emprego, que isso vem muito da questão política, né, quando você monta as chapas, você traz, você vota em mim, que aí eu te arrumo um cargo ali, você ajuda a gente a se eleger, e aí você não tem uma continuidade de trabalho, porque como a diretoria ela tem um estatuto, que ela tem um tempo limitado de gestão, ela não se preocupa em fazer algo a longo prazo, é sempre em curto prazo ali. E quando troca a diretoria, vem uma outra que tem uma outra filosofia, ou que é a oposição, sempre acaba quebrando esse trabalho. Né? Então, os clubes eles não conseguem fazer o que você comentou em um plano diretor para ter uma continuidade, uma profissionalização dessa gestão. Aí acredito que isso acaba impactando em tudo, impacta nas finanças do clube, nessas dívidas exorbitantes que a gente acaba vendo, também no próprio desempenho das equipes dentro de campo, né, essa questão de contratação de técnicos, enfim, toda a movimentação interna do clube. E onde eu queria chegar com isso, você tocou nessas grandes organizações aí desportivas lá de fora, né, a NFL, a NBA, e essa questão, esse ambiente político que se forma dentro dos clubes brasileiros, isso acaba se refletindo também na CBF, nas federações estaduais, né? E a gente acaba tendo esse mesmo reflexo, né? Não só de gestão, mas como também do financeiro e contábil dessas organizações que acabam não conseguindo ter um desempenho satisfatório, porque é tudo com base na política, tudo com base nos conchavos ali, né? E você não tem planos diretores ou planejamento e uma gestão consistente que faça o futebol evoluir. Estou muito errado nessa visão minha, professor? Não, perfeitamente. É por isso, Lucas, que eu sempre defendi, e tem muita gente que fala, esse professor é louco, onde já se viu, que tem muito aquela questão do clubismo, sabe? Do patriotismo, daquela camisa, coisa. E isso eu acho que atrapalha muito. Não atrapalha muito, atrapalha demais a gestão de clubes, tá? Vou colocar uma coisa aqui, Lucas, Juliana, Dario, vamos imaginar, né, que nós fôssemos todos aqui atletas, ok? Todos fôssemos atletas do futebol, vamos nos colocar aqui, tá? Qual clube nós procuraríamos trabalhar? Naquele que está devendo mais? Naquele que está todo bagunçado? Naquele que tem uma política desorganizada? Não faz sentido, né? Não. Percebe? Então, assim, entendeu no ponto que eu quis tocar agora, Lucas? Eu só vou conseguir ter os melhores profissionais, os melhores atletas, tá? E eu só consigo fazer com que esse atleta seja melhor ainda se eu tiver uma organização que tenha bons controles, que tenha orçamento, que seja referência para todos os outros clubes e também para o mundo, né? Nós perdemos a referência ao longo dos anos. O futebol brasileiro perdeu referência, tá? Por conta dessa questão política, por conta dessa questão de conchavos, por conta dessa questão de cartolas, de não, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho de clubes ali. Dos 13, de emissora de televisão, e vai aí se acumulando esse monte de referências que estão embutidas por trás do futebol jogado em linha, né, William? Perfeito, Juliana. Só para que você tenha uma ideia, vamos lembrar o 7-1?
Sim. Sim. E aí, William, a gente... Vai lá, Ju. Não, é que cortou para mim o seu final aí. Você falou do técnico da Alemanha? Isso. Quem lembra o nome dele? O técnico da Alemanha, quando a Alemanha, já, se eu não me engano, Vini, se não me falha a memória, me ajuda aqui. Primeiro tempo, Alemanha e Brasil, certo? Virou 4-1, foi isso? Virou 4 e todo mundo achou que ia ser virar 4 termina 8, mas aí os caras tiraram o pé. Isso. Como era o nome do técnico? Aí no... Joaquim Löw, né? Löw. Löw. Ele chegou... Todo mundo lembra Todo mundo só lembra da peculiaridade deles. Daquela coisa horrível que ele fazia, né? Todo mundo lembra. Ele chegou no como é que fala? No vestiário, 4-1 para a Alemanha. 4-1 para a Alemanha, ele chegou no vestiário e falou assim com os seus jogadores: eu não vou aceitar que vocês tirem o pé. Então. Não esqueçam que do outro lado está a seleção brasileira. O primeiro que der um toquinho de lado, eu vou substituir. Eu quero a mesma intensidade. Se fizer 4, 5, 6, 7, do outro lado é o Brasil que está lá. Então eu quero a mesma intensidade. Se fosse o contrário, gente, se tivesse 4-1 com o Brasil, já estava batendo balãozinho, já estava jogando bolinha de lado, já estava fazendo graça. Firula. Exatamente. E aí... Não estou dizendo que não é para ser. Eu estou dizendo que o esporte é um esporte coletivo e que hoje você tem uma mídia que projeta algo em um determinado jogador, e aí a gente tem uma legião de perdedores. Exato. O brasileiro inteiro perde por conta de uma mídia que faz o quê? Que injeta uma expectativa em um único jogador. É um jogo coletivo, não é um jogo de um único craque. Não é. Né? Então, exato. A gente perdeu e aí, William, a gente até comentou aqui no programa anterior, o nosso tema era sobre os técnicos estrangeiros, né? Que cada vez mais é referência aqui internamente. E aí a gente até chegou a falar sobre essa questão, que é bem o que você falou, a gente deixou de ser referência, e aí a gente, que era a referência para o futebol, passamos a buscar referências na Europa. Só que a gente, quando chega lá no tete-a-tete para jogar com eles, a gente não tem essa mesma corrida em campo, porque a gente não é treinado nas mesmas possibilidades deles, a gente não tem esses mesmos engajamentos, patrocinadores, o que eles usam lá para poder até mesmo suplementar um jogador é muito diferente do que se usa aqui. Gente, são questões que, se a gente for falar, às vezes vai falar, a Juliana está viajando. Não, são pequenos detalhes que faz aí a diferença, e aí a gente deixou de ser essa referência e fica buscando isso na Europa. Por isso que a Alemanha chegou aqui, fez o que fez, e como você disse, e respeitosamente... O Ivan Lucas nos corrigiu aqui, ó. Virou 5-0. E a gente tá achando que 5 vira, 10 termina. Ô, Ivan, um beijo para você, meu amigo. O Ivan Lucas, ele é aluno de Ciências Contábeis, ele é de Ilhéus da Bahia, pessoal. Olha, a audiência da Bahia. Muito bem-vindo aí, Ivan Lucas. Obrigada pela audiência. Quero aproveitar e mandar um beijo para a Vanessa, e explicar para ela também, rapidinho aqui, meninos, fazendo uma pausa no nosso programa. A Vanessa perguntou, cadê o Beto? Beto Rainer, ou William, para você também conhecer. É uma figura, é um querido nosso aqui. Ele mora na Baixada Santista, tinha um programa desse lá na Baixada, então ele faz parte da nossa bancada aqui também, né? Já que o de lá não seguiu com as lives. Então, Van, só te explicar aí, dar uma devolutiva, o senhor Beto Rainer está bem, apesar do Dario Honório e ele ficarem discutindo em lives aqui, e o Dario Honório sendo chato, ele não tem nada a ver, ele não tá de gancho não, amiga, ele tá tranquilo, tá tudo bem com o Betinho, ele estará aqui na próxima segunda. E aproveitar Juliana, vamos contar a verdade? Não, peraí. Vanessa, eu mandei o Beto Rainer embora.
Mentira! Sai daqui, quem manda aqui é a Juliana, você não manda ninguém embora, rapaz. E o Betinho, Quem não? manda aqui, Silvio? Quem manda nessa bagaça aqui é a Juliana. Quem manda nessa bagaça é a Juliana. E rapidamente aqui, um beijo, boa noite aí pro Daniel Aleixo e um beijo, boa noite pro meu irmão lá que tá assistindo a gente no ABC Paulista, o Fernando. Mandou um boa noite para todos. Quem que manda aqui? São os colegas de trabalho? Quem que é? Quem manda aqui é a Juliana. Você não manda nada aqui. Você tem que ficar na sua aí, porque quem manda aqui é a Juliana. Entendeu? Tá é certo. ela que dá ordem, então é ela que fala o que vai acontecer. O senhor que não fica esperto, senão ela vai mandar o senhor passar do RH. Aí eu quero ver se vai ter clube empresa ou SAF que vai querer contratar o senhor. Aí o bicho vai pegar, tá bom? E quando o Silvio fala, o Silvio é experiente, viu? O senhor obedece. Só rapidinho também mandar um beijo para a Laurinha, que está assistindo a gente, mandou um Vai Corinthians e está com saudades aqui dos amigos. Mas, Ariel, podemos seguir aqui com o nosso querido William. Né? Pode. Agora eu vou ficar quieto, né? Não, eu quero continuar. Não, pode seguir aí a pauta que Lucas Damasio está com... Ah lá, o Lucas Damasio retornou. Voltei, senhoras e senhores. Desculpe, tive um problema técnico aqui com os meus áudios. Eu queria só para descontrair rapidinho, Juliana, você falou da pauta da semana passada. Você viu a patada que o Dunga deu num comentarista da ESPN? Se não me engano, foi não sei se é da ESPN ou da Fox Sports, mas foi da, acho que foi da ESPN. Você adorou, né? Nossa, não, eu achei sensacional no sentido da pegada, não porque foi o Dunga, mas na questão da pegada. Porque é o Dunga, sim. Porque o cara foi fazer um comentário e ele falou o seguinte sobre o jogo do PSG e Real Madrid. E ele falou que o Neymar não conseguiu jogar por conta da boa atuação do Casemiro. Mas o problema é que o Casemiro não jogou a partida. Aí o Dunga não deixou barato, falando, ó, os comentaristas nossos que a gente tem que ir buscar comentarista lá em Portugal, porque os que a gente estão aqui não estão servindo. Nossa. Ó, a espetada que o Dunga deu nessa história de buscar técnico em Portugal e tal. Tem que buscar comentarista lá em Portugal, porque os que a gente tem aqui no Brasil não tá dando, não. Mas enfim, vamos seguir o jogo aí. Fazer uma pergunta pro William. Diga lá, Dario. Rapidinho, William, você estava dizendo que, então, o SAF, né, abre um leque de possibilidades de outros tipos de renda para o clube. Você conseguiria exemplificar para o nosso internauta, né, aprofundar um pouquinho nesse assunto? Porque o Santos, por exemplo, o Santos lá atrás, né, na época do Miguel Códia, era o presidente, o Santos tentou a solução com aqueles bingos, né? Você lembra da época do bingo, né? E era uma forma do clube arrumar uma renda extra. E, no fim, foi uma lástima o bingo. Teve problema lá de... Como é que eu posso dizer? Teve irregularidades feias na administração Códia, muito por conta desses bingos, e aí acabou. Aliás, o bingo foi uma febre, né? Tudo quanto é lugar. E depois cancelaram porque parece que tinha lavagem de dinheiro, crime organizado, enfim. Por favor, dá uma clareada aí para a gente, onde o clube poderia ganhar dinheiro além do futebol? O que a lei permite? Tá, beleza. Hoje, o que está muito na moda, né? Até o Vini me cobrou no tempo passado, alguns clubes que ainda não migraram para a SAF, eu acredito que a maioria deles vão migrar para a SAF, já estão trabalhando, e acredito que com a SAF isso daí tende a crescer violentamente, são os... como é que se chama? Vini, ETF? Não é ETF. Como é que é o nome que você me trouxe esses dias? Que é os cards. Como é que era o nome daquilo? Agora você me pegou. FT? A NFT. As imagens lá. As imagens, isso. As vendas digitais lá. Tudo. Isso. E você quer falar, Vini? Você quer explicar? Não, é que eu lembro que quando eu falei com o William sobre isso, até eu tô meio quieto na live aqui, porque eu já troquei bastante ideia com o William, eu tô deixando vocês sugarem ele quanto vocês quiserem. Não, você pode falar também. Mas uma vez eu perguntei para ele da possibilidade até dos times chegarem a começar a criar NFT ou criptomoeda, porque, se eu não me engano, o Flamengo estava começando a criar uma criptomoeda voltada por conta dessa nova forma de ter um negócio. O Corinthians
tem um patrocinador master agora que é envolvido com criptomoeda e tinha total possibilidade também de ter uma criptomoeda do Corinthians. Então, eram essas as possibilidades. Então, quando eu perguntei para o William, era sobre isso, né? Se os times agora, com essa questão de SAF ou clube empresa, se eles podem acabar criando um sistema desse para ter ali uma outra fonte de renda para gerar um caixa um pouco maior. Perfeito. E isso daí, Dario, já é um tipo de receita que lá fora ela é muito valorizada e a gente aproveita muito pouco ou quase nada aqui. Posso dizer que acredito que a gente aproveita quase nada disso daqui, tá? É um tipo de investimento que as pessoas fazem, tá? E aí tem uma volatilidade, como se fosse uma carteira de ações ali, né? Mas é uma receita muito saudável, uma receita muito bacana, uma receita muito legal. Aproveitar também os estádios, a gente tem estádios aí maravilhosos para shows, né? Sim. Parcerias com espetáculos circenses, parcerias com parques de diversões, parcerias com clubes associativos, né? Então, quer dizer, o clube, sendo SAF, ele pode sim e deve gerar lucro e ele pode ter a possibilidade de outras fontes de renda além da atividade do futebol, tá? Uhum. O grande problema, eu vou tocar num assunto aqui que é sabido por todos nós. Todo mundo acredita que a SAF é a salvação dos clubes brasileiros. Desculpa, gente. Não é a SAF que é a salvação dos clubes de futebol do nosso país. A salvação será o dia em que a gente tiver transparência na divulgação dos dados, né, dos clubes de futebol. A salvação será o dia em que a diretoria, o pessoal que está ali dentro, entender que o clube tem que seguir uma coisa chamada princípio da continuidade, que nós chamamos na contabilidade, e na gestão dos negócios nós chamamos de perpetuidade dos negócios, né? E aí, eu tenho uma estada ali dentro daquele clube. O clube ele tem que continuar, ele tem que perpetuar, né? Gerando receita, gerando emprego, sendo grande, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Uma ocasião eu estava numa consultoria numa empresa, eu estava atendendo uma empresa aí pertinho do Vini, aí, em Americana. Um senhor de 85 anos. Aí ele me vira, Lucas, e fala assim, não, porque daqui 20 anos a gente vai pegar e vai fazer... Eu olhei bem e falei, cara, ele está com 85 anos e ele está pensando em daqui 20 anos como é que a empresa vai estar. Eu fiquei olhando, franzi a testa assim, aí ele olhou para mim e falou assim, eu sei que você deve estar estranhando, porque eu falei daqui 20 anos, e pode ser que eu nem esteja mais aqui, só que a empresa é um ser social que ela tem que continuar. Se eu morrer amanhã, alguém tem que tocar isso daqui. E se eu não estiver pensando nessa empresa a curto e a médio e longo prazo, por que eu estou aqui? Meu Deus do céu! Percebe? No clube de futebol, a gente vê isso? Não vemos isso. Não vê de jeito nenhum. O cara está preocupado só com a gestão dele, né? De 2 anos e... Professor, mas isso que eu falo, essas questões... Ele está preocupado com a gestão dele, com a plaquinha que ele vai colocar ali nas portas do... porque aquela placa lá daquele negócio que eu inaugurei, por que tirou? Estava o meu nome. Ele está preocupado com isso, não está preocupado com o ser social que tem que continuar, que gera negócio para o país. Ele não está preocupado com isso. Exatamente, professor. É a velha cultura ruim, né? De péssimas gestões passadas. Exatamente, e que eu acho que ele vem de uma raiz muito política, né? Isso tudo que o professor colocou me parece muito, né, que a gente está falando aqui de um sistema de governança, né? Que o sistema de governança, o que é? Justamente você planejar um negócio
né, a médio e longo prazo, com regras estabelecidas, e principalmente, que o professor colocou aí, que eu achei interessante, que é a questão da transparência. Você dar transparência a tudo que você está fazendo lá dentro. E eu concordo quando a gente fala que, né, quando você comentou aí que a SAF ela não é a solução, né? A SAF ela é um instrumento corporativo, né, um instrumento legal que você vai utilizar para implantar uma determinada filosofia de negócio dentro ali da instituição. Mas eu acredito que ela dê a possibilidade para a implantação de uma governança. E aí você começa a ter uma estrutura diferente no clube, pensando nesse médio e longo prazo, e também você começa a mudar o ambiente onde você está, né? Eu gostei muito de uma coisa que o Ronaldo, não sei se vocês viram na semana passada, com algumas entrevistas do Ronaldo lá no Cruzeiro, que ele chegou junto na Federação Paulista, na Federação Mineira, aliás, de futebol, né? Não sei se vocês viram isso. Falando, ó, eu investi, estamos trazendo investidores, estamos fazendo plano, tudo, só que a federação, ela tem que acompanhar. Não dá pra gente ir no interior de São Paulo, tô com São Paulo na cabeça, não dá pra gente ir no interior de Minas, por exemplo, e jogar num campo todo esburacado. Não dá pra torcida ficar sentando numa arquibancada tudo rachada e trincada. Então, nós estamos colocando uma governança no time, né? Nós estamos fazendo uma gestão profissional no time. A federação tem que corresponder. Senão ele até fez uma ameaça, entre aspas, né? Falando, se não melhorar, a gente vai esvaziar o Campeonato Mineiro. A gente vai botar para jogar o Sub-20, Sub-19 e vamos tirar o time profissional, porque eu não vou botar jogador profissional para jogar nessas condições. E aí você começa a impor condições para o ambiente onde você está também, né? Então, acho que essa mudança de perspectiva, eu acho que é importante, e a SAF, ela traz muito dessa visão para os clubes, né? Isso que me empolga um pouco quando eu vejo a SAF e os clubes se mobilizando para tentar entrar nesse processo. Ô Lucas, sensacional, lindo isso. E aí, vou falar uma coisa para você. Isso que você está falando da questão de transparência, nós temos agora na Lei 14.193, de 6 de agosto de 2021, a gente tem lá no artigo 5º dessa lei a obrigatoriedade de conselho de administração e de conselho fiscal. Então, se o clube se transformar em SAF, não é mais opcional, é obrigado a ter um conselho de administração e obrigado a ter um conselho fiscal. Além de que ele é obrigado a publicar e divulgar as suas demonstrações contábeis. Tá? Então, assim, graças a Deus que a gente tem isso, porque a gente tem uma cultura, me desculpa, a gente tem uma cultura de que eu só faço se eu for obrigado. Tá? Eu tive um patrão no passado que ele falava assim, ó, eu quero que você faça isso, 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 isso. Aí o filho dele falou assim, que também era sócio, falou assim, mas não vamos fazer não, porque não tem lei para isso. O pai dele virou e falou assim, eu não preciso ter uma lei para dar o exemplo. Eu preciso fazer, demonstrar e não ter dúvida daquilo que está acontecendo. Então, percebe? É muito comum para mim essa questão de tipo, eu tenho que prestar contas, eu tenho que ser transparente, precisa existir governança, precisa existir uma boa gestão, independentemente se eu tenho uma lei, se tem uma regra que me obriga ou não. Certa vez, só para concluir, né? Eu falei para o rapaz, pôr o cinto aqui, né? No Uber, né? Rapaz, dá uma multa isso aí. Falei, eu não estou pensando na multa, eu estou pensando que se você precisar frear aí, eu posso, né? Na sua saúde, na sua vida também, né? O segurança pode garantir aqui que eu não, né? Mas você viu, dói no bolso isso aí, não sei o quê. Então, quer dizer, percebe? Olha como que o cidadão pensa. Ele pensa no bolso. Ele não pensa em algumas coisas que são essenciais, elementares, né? Infelizmente, a gente tem esse cenário no futebol. Faz para cumprir tabela. Não está ali, não vou fazer, tá? Teve um episódio do nosso amigo Rodrigo Capello, que até entrei em uma discussão com ele na ocasião, de que lá atrás o Red Bull Bragantino, ele era limitada e ele era uma entidade de pequeno porte, então ele não estava obrigado a publicar as suas demonstrações contábeis. Porém, ele foi lá e publicou
no site dele, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, que é o que pede lá o Código Civil, que é o que pede lá a Lei 6.404. Tá? Só que o que acontece? O meu pai me ensinou uma coisa assim: se você for fazer alguma coisa, faça completo, não faça pela metade. Se for você começar a fazer pela metade, você nem vem trabalhar comigo. O que aconteceu no caso do Red Bull Bragantino? Ele apresentou balanço, apresentou DRE e faltou apresentar notas explicativas. Notas explicativas é fundamental. Mas o que é uma nota explicativa, William? Quando você compra um remédio, Lucas, o que é que vem dentro da caixinha? O remédio, certo? Uhum. Junto do remédio, o que tem ali? Uma bula. Uma bula. O que é que tem na bula? Contraindicações, não é isso? Modos de utilizar, né? Isso é a nota explicativa daquele remédio. A demonstração contábil de uma empresa, de um clube, precisa ter nota explicativa de como é que aquele saldo que está lá na demonstração, como é que você chegou naquele saldo. Aquele intangível, quantos por cento daquele jogador é direito do clube, quantos por cento não é. Quanto que foi amortizado? Tem jogador emprestado? Qual que é o endividamento? Esse endividamento está sendo pago? Está atrasado? Tem multa? Tem juros? O quanto amortizou disso daí no ano? Então, quer dizer, sem nota explicativa, é uma demonstração contábil manca. Mas não adianta nada, né? Então, quer dizer, eu até falei para o Rodrigo Capello na ocasião, falei, cara, eles não são obrigados a apresentar. Aí eu tive que ficar quieto, né? Mas se for para fazer, então faz completa, não faz pela metade. Concordei. De fato, feito pela metade, não dá para aceitar. Tem que fazer completo. Pois é. Pois é. Muito bem. Avançando aqui, não sei, Ju, se você, Dario, Vinícius, tem alguma questão aqui? Senão eu queria colocar uma outra aqui para a gente avançar. Pode ir, avançar, pode ir. Não, eu queria, não sei nem se o professor ele tem resposta para isso. Eu teria mais duas perguntas aqui, mas vamos lá, quero fazer essa daqui, depois se der tempo eu faço a outra. Tenho certeza o Lucas, que ele deixa tem eu fazer. Resposta. Não, essa não vou considerar. Eu não sei se ele tem resposta para isso. Eu tenho certeza que ele tem Ju, resposta. O Lucas, ele tá parecendo a criança quando ela vê o seu super-herói. Faz tanto tempo que o Lucas tá falando de SAF e gestão aqui. Agora o bicho tá... Deixa eu perguntar. É um assunto que eu gosto muito, viu, professor? Um convite e por falar em marketing. Opa, vamos aí, eu tenho um podcast de marketing também, não sei, o professor não me conhece, né? Eu sou formado em marketing, trabalho com isso, professor, trabalho muito com gestão, governança, estratégia, né? Então é um ambiente que eu gosto muito disso, então converso bastante com ele sobre isso. E tem um podcast que eu trato sobre isso também, né? Junto com um colega meu, sobre estratégia, comunicação, marketing, negócios, enfim. Aí eu já estou arquitetando aqui ao vivo, então vai... Já estamos aí fazendo esse cross-mídia entre o Leite Esportivo pra galera que tá ouvindo o nosso podcast depois, né, dessa live aqui, já fica o comercial também, por falar em marketing. Perfeito. E lá no Por Falar em Marketing, quando eu for fazer com o professor William, a gente fala do Lente Esportivo aqui também. Com certeza. Muito bem. Para você não se perder aí no raciocínio, Lucas, pode mandar. Vamos lá. Um dos grandes mistérios, por que eu falei se o professor tiver uma resposta para isso? Um dos grandes mistérios que a gente já discutiu aqui no Lente Esportiva também, relacionado à dívida dos clubes. Como que um time, por exemplo, como o Corinthians, que é um time que está devendo aí quase, né, tá aqui 949 milhões de reais a dívida dele ali no balanço do último trimestre de 2021. O Vini fica todo e vai falar do Timão. Mas eu vou falar porque foi uma questão que virou notícia, quando ele estava reestruturando o time ainda lá no comecinho com o Silvinho, quando ele trouxe o William, quando ele trouxe o Giuliano, que até foram fazer lá uma auditoria das contas do Corinthians. Não fala do Silvinho. O Corinthians ele tinha R$2 na conta. R$2 na conta e uma dívida de 949 milhões. Como que eles conseguem trazer o jogador, professor? Da onde vem o dinheiro? Olha, vamos tirar o coelho da cartola, né, Vini? Isso aí é como o mágico que tira o coelho da cartola, porque ninguém sabe como que ele tira o coelho da cartola. Ninguém sabe como que a gente consegue, né, trazer um jogador, um treinador, seja lá quem for, para uma instituição que deve tanto, tá?
eu quero entender, Lucas, eu quero entender que o profissional, quando o Corinthians está contratando, ele tem ele carrega todo um intangível da marca Corinthians, como, né? Que, poxa, eu vou no Corinthians, cara. Pô, você vai onde? Eu vou no Corinthians, né? Porém, eu quero entender, não tenho certeza disso, que esse profissional não tem noção nenhuma, né, das condições financeiras do Corinthians. Senão ele não iria, tá? Senão ele não iria. Agora, de onde é que surge dinheiro? Também quero saber de onde é que surge dinheiro, né? Porque a gente sabe que só com as receitas ali de transmissão, eu estou falando da receita de transmissão porque hoje se tornou a principal fonte de renda dos clubes de futebol, né? Receita de transmissão, depois você tem receita de patrocínio, percebe? Aquilo que era o carro-chefe no passado, que era receita de bilheteria, ficou para trás, né? Então a gente fala receita de transmissão, receita de patrocínio, né? Não consegue pagar uma folha, não consegue pagar um profissional. Então, eu também não consigo, Lucas, imaginar e entender de onde é que vem esse dinheiro para poder pagar esses profissionais. Tá? Vou ficar te devendo aí, porque é um mistério. Só para alimentar o papo, o Lucas e o William, para vocês terem noção, né? O Flamengo, é uma pena que o Beto não está aqui, que hoje porque ele estava louco para falar de finanças do Flamengo, ele fugiu. Eu acho que aí está o motivo, hein, Dario Honório? Ele ficou doente só de saber disso. O Flamengo tem a 7ª maior dívida do campeonato, aliás, do futebol brasileiro, tá? O Flamengo deve hoje, segundo os dados aqui que o Lucas me passou, 680 milhões de reais. Só que o Flamengo, ele tem a maior folha salarial do país hoje. Engraçado, né? Deve tanto e tem a folha salarial altíssima, né? É Arrascaeta, é Gabigol. Só o Gabigol parece que é quase 2 milhões de reais, se eu não me engano. A folha salarial do Flamengo hoje, o gasto, é 36 milhões por mês. Tá? Então, você pega isso aí para um time que ganhou 3 vice-campeonatos, né, em 2021. Até que ponto aguenta uma situação dessa, hein, William? Porque o clube espera muito retorno de um título, né? Por premiação, por marketing, por melhorar o patrocínio, né? Porque tem, né? Lógico, o valor de camisa, exposição da imagem do clube, etc. Né? Então, assim, fica na mão do patrocinador, né? Fica na mão daquele que bota dinheiro ali no clube. Agora, falta uma gestão profissional, né? Falta uma gestão. E hoje, o que acaba acontecendo muito, né? Você quer implementar uma gestão profissional. Muitos clubes querem implementar uma gestão profissional. Eles não querem ficar aí à mercê de gestões que vieram do passado. Eles querem sim, muitos clubes querem sim montarem gestões profissionais. O grande problema é o seguinte: você montar uma gestão profissional em uma empresa que está começando agora é uma coisa. Você montar uma gestão profissional em um clube de futebol que tem uma cultura organizacional totalmente, né, desestruturada, você montar uma gestão profissional em um clube que tem muito endividamento e pouca receita, fica muito difícil. É completamente difícil você fechar o orçamento ali, né? É muito fácil de fazer isso numa empresa pequena que está começando agora, uma startup ali, né? Agora, num clube. William, para acertar o orçamento, vamos dar um exemplo na época para
para te ajudar aí no teu raciocínio. Para acertar o orçamento, vou dar o exemplo do Santos, né? Que está tentando fazer uma gestão profissional, tem pouco renda e não tem um time competitivo, né, no campo. E acontece, está para ser rebaixado, né, com perigo de rebaixamento de novo no campeonato. Então é realmente complicado, né? Porque tem, né, toda uma cobrança de resultado de mídia, de imprensa, de né, torcedor, patrocinador, né, por causa da imagem, enfim. É complicado mesmo, né, Willi? É muito complicado. A gente percebe que no Santos, essa questão, ela vem de longa data, né? Vem se arrastando de longa data, lá da era Pelé, a coisa vem se arrastando, né? Onde os presidentes iam lá, pegava dinheiro no banco, jogava ali no clube. E eles tinham dinheiro no bolso. Político. Exatamente, tinham prestígio político. Esse prestígio político fazia com que abrisse portas dentro de instituições bancárias. O banco, por conta do prestígio político, que eles eram, né, a maioria deles eram políticos, é o caso específico do Santos, que eu estou falando, tá? Conseguia-se muito dinheiro, colocava ali. Ah, preciso de um novo empréstimo, colocava ali. Preciso de um novo empréstimo, colocava ali. E o que acabava acontecendo? Nunca se tinha uma gestão profissional. O que eu estou querendo dizer? Quando eu falo gestão profissional, parece um negócio, né, totalmente... 2 mais 2 é igual a 4, tem que fechar, né? Eu tenho despesas, custos operacionais de um clube, como qualquer empresa eu tenho. Eu tenho que ter receita para aquilo. Como é que eu faço a essas receitas chegarem a essa estrutura de custo, essa estrutura de despesa? Se eu começo a buscar muito dinheiro no banco, eu vou ficar endividado. Então, onde é que eu tenho que mexer? Reduzir os meus custos. O que é que a gente vê dentro dos clubes de futebol? Se acaba envolvendo ainda mais, se acaba crescendo ainda mais a estrutura de custo, inchando cada vez mais a estrutura de custo, sem ter uma perspectiva futura de que você vai ter receita para bancar essa estrutura de custo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Neoquímica, lindo, bonito, não fui lá ainda, certo? Tem toda uma estrutura. Quanto é que custa eu manter uma neoquímica? Eu tenho que saber. Quanto é que custa isso? Como é que eu vou gerar receita para eu manter essa neoquímica? Aí eu volto lá naquele senhor que tinha 85 anos e ele estava pensando para daqui 20 anos. Se eu tivesse um senhor desse lá dentro do Corinthians, eu acho que eu estaria tranquilo. Ou dentro de qualquer time de futebol, eu acho que eu estaria tranquilo. Por quê? É isso que eu falo de gestão profissional, Dario. Não é só, sabe, deve isso, de onde é que eu tiro dinheiro, de onde é que eu... Ter uma gestão profissional de um olhar. Beleza, eu vou fazer isso. Quanto é que isso vai me gerar de custo mensal? Quanto é que isso vai me gerar de despesa mensal? Você está falando da folha do Flamengo. Como é que eu faço receita suficiente para poder pagar isso daí? Dentro dos contratos que eu assumi, certo? E toda a minha estrutura física. Como é que eu faço isso? Detalhe, muitos clubes ficam à mercê e na mão de patrocínios. É mecenato mesmo. Mecenato. Né? Totalmente. Se o patrocinador sair e for embora, acabou o clube. O clube não tem como bancar, não tem como fazer nada. A gente viu isso acontecer com o Fluminense. Exato. Desculpa, professor, exato. Só para ilustrar. Não, tranquilo, fique à vontade aí, Lucas. É legal que vocês vão trazendo isso. Vai complementando. Vai complementando, você ficou de bola. Vai lá, Lu. Deixa eu só mandar um beijo aqui para o Marcílio Bíblo. Ele é um querido, sempre participa conosco, e ele deve estar super atento aí, porque ele sempre vai rebatendo os meninos, vai fazendo aquela confusão aqui na live, mas hoje ele está, ouvidinho, só prestando atenção aí no professor. Com certeza vai ter que voltar aqui para a gente continuar batendo esse papo e levando aí para outros vieses essa conversa. E o nosso querido Beto Rainer, viu, Dario Honório, que não ouviu você falando mal do Flamengo dele, porque ele chegou agora, mandou uma boa noite para todos nós aqui e disse que, infelizmente, ele não chegou a tempo.
Ó, professor, não querendo cortar aí muito a sua linha de raciocínio, é que, infelizmente, a nossa live aqui, ela está indo já para os momentos finais. Aí, Luquinha, como o senhor está se realizando aqui hoje, como o senhor está se realizando, você tem aí mais alguma... Vamos deixar algum comentário sem você conseguir tirar aqui suas dúvidas? Ô, Ju, eu teria pelo menos aqui mais umas 10 perguntas, 10 assuntos para a gente colocar aqui. Oi, tá me ouvindo agora? Não conseguindo me ouvir? Tá rachando. Tá bem chiado, Tá, eu vou... É minha internet que tá com problema aqui. Me dá um instantinho. Ok. Enquanto o Vini verifica, o Marcílio Bíblia, bem que eu disse, gente, ele estava quietinho ali, ó, só na atenção mesmo. Ele falou assim que SAF no Brasil SAF só funciona no Brasil em medianos e emergentes. Time grande é gestão esportiva, como fez Eduardo Bandeira com competência. Concorda aí com ele, professor William? Sim, ó, vamos lá. Eu queria mostrar para vocês, para mim, eu acho que é uma grande referência, é esse livro aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pôr aqui, ó, esse livro aqui, ó. Tá? Gestão também ganha jogo. Isso. Esse livro aqui, Gestão Também Ganha Jogo. Esse livro aqui, pessoal, é um livro do Franca Basquete. Tá? O Franca estava prestes a encerrar suas atividades operacionais. E nesse livro é muito legal, muito bacana, como que foi feito a questão de governança corporativa, mudou totalmente a questão de conselheiros, mudou toda a estrutura, desceram na quadra, conversaram com todos os jogadores, abriram os números, né? Jogaram lá, falou, olha, a situação nossa é essa. Nós não temos condições disso, nós não temos condições disso. Quem gostaria de ficar? Óbvio que teve jogadores que foram na justiça trabalhista, tiveram atletas que não quiseram saber, não quiseram acordo, foram na legislação trabalhista, mas o que é bacana, o que é legal? Esse case é um case de sucesso, que a gente poderia utilizar no futebol como um todo. Gente, ó, não tem condição. Quem quer ficar, quem compra aqui, ficar com a gente tem um planejamento estratégico. Tem um planejamento estratégico. Qual que é a ideia nossa? A ideia nossa é essa. Daqui 5, 10 anos, a gente recupera, a gente consegue equacionar, a gente tem aí... isso é governança. Isso é cultura de clube que está preocupado com a gestão do negócio. E não preocupado com o que o Dario falou, com o mandato dele. Estou preocupado com o meu mandato e, né, dane-se o resto. Né? Posso fazer uma última pergunta? Fica à vontade. Ô, William, por favor, me diz uma coisa. O torcedor acaba tendo muito medo de uma gestão fria e calculista, né? Pensando apenas num plano de negócios. E muitas vezes até, sei lá, nem preocupado muito com o título, preocupado com o cofre, né? Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, que eu vi muito reclamação na rede social. O caso do Cruzeiro, né? Acabou de se transformar, né, num clube empresa, enfim, e tal. E aí, uma das primeiras situações, eles dispensaram o goleiro Fábio, anos de clube. O Fábio disse que tinha reduzido drasticamente o salário para ficar, e, enfim, foi dispensado, e falou, você vê a SAF, não está nem aí para um ídolo de um clube. Por favor, queria que você fizesse um comentário a respeito disso. Isso é balela, né? Ou cabe no bolso, ou não cabe. Veja só, Dario, esse é o grande problema que eu falei lá no começo, né? Que a mídia fica colocando expectativa em um único jogador e é um jogo coletivo. O que tem que dar resultado são 11 jogadores. Eu não tenho que idolatrar um único jogador. Eu tenho que ter 11 jogadores competentes e um banco de reserva muito bom que mexeu, dá resultado. É o jogo coletivo.
Se fosse individual, eu até entenderia, mas não é individual, né? Então, assim, essa questão da torcida, Dario, sempre vai existir, sempre existiu, né? Sempre vai ter aquele queridinho, né? Ah, olha lá, o meu jogador preferido. Puxa, mas olha, mexeram no meu jogador preferido, tá? Então, quando é clube de empresa, existe isso. Dentro de empresa, indústrias, comércio, dentro de empresas existe isso. Eu falo que minha vida como consultor me ensinou algumas coisas, como, por exemplo, tem algumas pessoas que são intocáveis, você não mexe nelas, dentro de algumas empresas. Isso acontece mais ainda quando é um clube de futebol, porque você tem um apelo de uma torcida, que idolatra, uma torcida que canta musiquinha, jingle, que faz coisinha, você, vamos lá, tal. Então, quer dizer, isso vai ter em todo e qualquer momento. O que acaba acontecendo, eu gostei dessa posição do Lucas aí, do Lucas falar que o Ronaldo chegou na Federação Mineira e falou, a gente não pode ter isso, a gente não pode ter isso. Sabe como que você acaba com isso, Dario? Você acaba com isso com uma regrinha. Seguinte, o jogador, você tem que ter um fair play financeiro. Se não tiver dentro do orçamento, você é obrigado. O clube não pode segurar o jogador. Por quê? É uma questão orçamentária. Então, ele tem que abrir para outro clube pegar. Uhum. Isso acontece aonde? Isso acontece na NBA. Isso acontece em outras competições. Tá? Então, assim, a partir do momento que a gente começar a ter isso aqui, a gente acaba com isso. Uhum. É isso. Eu só me alonguei aí, gente. Obrigado. Eu me empolgo. Meninos, desculpa aí, mas estamos aqui em cima da hora, me perdoem. Estourou, né, Ju? Estourou. Não queria usar esse termo, Dario Honório, mas eu quero aí já refazer o convite, e ao vivo também, como eu já fiz o convite para você participar do Falar em Marketing, quero refazer para participar aqui com a gente de novo. Foi muito gostoso aqui ter a sua presença. Não sei se quer deixar aqui já a sua mensagem final e já pode, inclusive, ir se despedindo de nós aqui. Professor William. Legal. Pessoal, Dario, Lucas, Vini, Juliana, né? Muitíssimo obrigado aí pela oportunidade. Vini, obrigado pelo convite aí, sempre à disposição, tá? É uma pena, né? Porque a gente tem tanta coisa, tanto assunto, e uma hora passa tão rapidinho. Pois assim. Eu ficaria aqui horas falando sobre o assunto, né? E ainda mais sobre gestão. Gestão é algo que eu adoro falar, né? Mas agradeço demais aí o convite, tá? Foi uma honra poder participar aqui com vocês e me coloco à disposição aí para outras lives, para outras oportunidades aí, tá bom? Por favor. Muito bem. Bom, Vini, você que disse que já tinha aí batido um papo com o professor, deixou o Lucas Damasio aí matar a vontade dele. Ele fica comportadinho quando tem visita, né? Gostei disso. Trouxe o Silvio Santos à tona. Muito obrigada, Vini. Até a próxima segunda aí. Valeu, Ju. Valeu. Boa noite a você, aos nossos companheiros, e em especial para o William, né? Que eu tive a felicidade de conhecer nesse ano passado. Vi que é um cara muito legal para trocar ideia. Pé quente pra caramba, muito pé quente ele também. E eu acho que isso aqui a gente vai ter que fazer o parte 1, parte 2, parte 3, porque é um papo que vai longe, é um papo Vamos que fazer que nem série de Netflix lá. Vai ter que fazer. Vai ser vai assim. ter que fazer. Mas é uma série aí. Porque é um papo que vai muito longe, né? Tem muita coisa que dá pra gente comparar, que dá pra gente perguntar, casos que, por exemplo, a gente não chegou a falar dos clubes minúsculos. A gente está com um exemplo pertíssimo agora. O Rio Branco aqui em Americana está prestes a se transformar numa SAF. Já está tudo aprovado, os advogados já estão em processo. Então pode ser que até o final agora do mês de março o Rio Branco anuncie que é uma SAF. Então esse processo, né? A gente falou das grandes dívidas.
E os pequenininhos, né? Como é que vai virar isso agora? O União Barbarense, será que ele se transformar numa SAF poderia salvar a União Barbarense, né? Numa situação de leilão, que está sendo leiloado o estádio, o time não joga campeonato faz 2 anos. Então, olha o tanto de coisa que dá para a gente falar. E o William, ele foi no ponto legal, que é igual o que eu sempre falo, né? Eu gosto sempre de comparar o futebol com outras modalidades, porque para mim é esporte. Acima de tudo, ele é um esporte. Né? E como todo esporte, como todo a atividade dessa maneira, por que o basquete funciona legal? Por que o Franca, né, tá indo num trabalho fantástico? Por que você tem outras modalidades que conseguem fazer um baita de uma gestão legal e o futebol não está conseguindo, sendo que é um dos esportes que mais movimenta dinheiro, que mais movimenta marketing, que mais movimenta público? Então, William, muito obrigado mais uma vez, meu caro, e deixa aqui o convite para uma próxima vez, porque eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais sobre isso, bater nessa tecla que é sempre de muito conhecimento para todo mundo. Uma boa noite para vocês, para os nossos queridos ouvintes, ou, né, pessoas que acompanharam a gente até aqui, ou que vão ouvir o podcast depois na página do Lente, né? Para quem não sabe, Lente Esportiva agora tá na onde que tá, Lucas? Na Amazon? Tá nos principais players de áudio no streaming. Então tá na Amazon, no YouTube, no Apple Podcast, no Spotify, no Deezer. Google. Estamos em todos os lugares, no Google Podcast. Estamos nas principais plataformas de áudio. Vale lembrar que a gente já estava ali com alguns programas, mas agora cada vez mais presentes aí com o resumão da nossa live, que acontece toda segunda-feira a partir das 8. Certo? Lucas Damaso, então, Vini, ó, já ia pedir para o Lucas de novo, o Vini de novo. Lucas Damaso, querido, gostou do tema? Vamos trazer aí mais uma vez para um segundo capítulo, né, dessa live. E um beijo para você. Aproveitar e mandar um abraço para o seu pai aí, que está sempre ligadinho com a gente. Exatamente, um beijão, um abraço para o meu pai. E sim, queremos, Ju, mais uma live como essa para falar de gestão dos clubes, para falar de dívidas, de SAFs, de governança, enfim, é um assunto. Eu sei que o pessoal, né, assistiu Lente Esportiva, espera a gente falando mais do time em campo, dos campeonatos, mas eu acho que trazer alguns assuntos como esse é importante para a gente compreender até um pouco da situação do futebol brasileiro, né, e quais são as possibilidades desse futebol ele mudar e voltar a ser aquele futebol de antigamente que encantava muito e fazia a gente ter uma paixão maior até pela seleção brasileira, né? Então, e principalmente voltar a ser referência, né, Luquinha? Exatamente, voltar a ser referência mundial e não aquela coisa, né? Só mais um time latino-americano ali, né? A seleção brasileira, ou os times ali, né? E principalmente, né? A gente ter staff e estofo para poder, nesse novo formato do Mundial de Clubes da FIFA, poder chegar e competir de igual para igual com os times europeus lá, né? Que eu acho que vamos ter que mudar para chegar a isso, ou então vai ser muito difícil o time brasileiro chegar lá no caneco de novo no Mundial. Então eu queria agradecer muito pela oportunidade, professor William, por ter aceito aí o nosso convite via o intermédio do Vinícius aí, né? Também agradecer ao Vini por ter feito isso acontecer, né? Esse bate-papo aqui acontecer. Demais ao Dario, a Ju, a quem nos acompanha, quem nos assiste aqui. E só deixar um último destaque negativo, que foi repercussão durante a semana aí, Neymar e Messi, né? Mas o Neymar ali sendo vaiado pela torcida do PSG. Esse cara, nesse momento de carreira, né? Esse jogador, esse profissional, será aquele que vai comandar a seleção brasileira na Copa do Mundo no final do ano, né? Então não sei, não é muito animador o cenário. Então uma ótima semana. E é o que o próprio William falou para nós aqui durante a live, né? Mais uma vez a gente joga a expectativa em um único e exclusivo jogador e a gente quer alçar grandes voos. Então fica aí o super alerta, né? Porque entendo todas as questões que tem por trás do Neymar, entendo todas as situações aí, não vou polemizar até aqui nos últimos minutos do programa, mas um dos outros pontos que me entristece bastante é a gente não ter outros nomes. Isso é uma coisa que eu bato bastante aqui na tecla.
Ok, ele tem várias oportunidades, talvez não terá mais tantas, mas também se tirarmos ele, não temos mais outros, né? Eu não consigo, neste momento, enxergar os grandes nomes e substitutos. Isso é o que mais me entristece. Dario Honório, querido, você que expulsou o Beto Rainer da live de hoje, até a próxima segunda. A senhor me respeita. Fala, Dario, até a próxima segunda, viu, querido? Obrigado, Juliana. Até a próxima segunda. William, por favor, realmente, né, estendendo o convite a você para retornar. A gente falou tão pouco, aliás, falamos bastante, mas é tão pouco de tudo que a gente, de repente, tem que explorar, né, a respeito desse assunto. E a gente tem que debater mesmo, e é o futuro. A gente está numa transição no nosso programa Lente Esportivo, e a ideia é a gente sempre debater esses assuntos para melhorar realmente gestão, administração, trazer ideias novas, conceitos novos, porque o futebol brasileiro hoje é bem isso aí que a Juliana estava falando, né? A gente fica restrito hoje a um talento. Quem vê a seleção de 70, né, em campo, vou dar um exemplo de 70, de 82, enfim... mais recente, é de 2002. Isso. Uma seleção recheada de... O Neymar talvez ficaria num banco de reserva, ou nem no banco, né? Tamanha quantidade de talentos que o Brasil tinha. A disputa era grande, né, Dario? Era grande. Ele tinha que colocar 5 minutos de cada em campo para poder ainda ter lá seus louros. Exatamente. Infelizmente. Isso é o que mais de verdade me aborrece. E longe de mim fazer aqui só as defesas, ou não estou sendo advogada do Neymar, não. Eu sei das questões, mas eu também acho que é um peso é um fardo muito grande, viu, gente? Mas tomara que ele venha com raiva para a Copa do Mundo. Tomara. Né? Vamos deixar o menino com raiva. Vamos deixar o menino bravo. Porque quando eu provocava ele no Santos, era aí que eu gostava. Aí ele voltava em si, né? Bom. Só um recado final. Fala. O Vini falou, falamos, né, dos grandes, tudo, mas não falamos dos minúsculos. Quase que eu falei, mas a gente que debateu o Corinthians assim hoje aqui na live. Nossa senhora. Atenção, Gaviões da Fiel. Eu vou falar como Juliana Ribeiro. O senhor me respeite e respeite o tamanho do meu time, meu querido. O camisa 13 ainda tá aí perto? Boa noite. O Corinthians, pelo menos, não está sendo tratado como um time do interior, como outro aí, né? Encerra, Ju, encerra. É o momento de eu dar tchau. Pelo amor de Deus, o senhor me respeite, senhor Dario. Só porque o Beto não veio, você quer arrumar confusão comigo? Não. Desculpa, você, Dario, você não manja nada. Você não manja nada em futebol. O que é sapo, Casagrande? Você não manja nada. Você sabe do que? Você conhece quando eu joguei no Corinthians, era o maior time do mundo. Ainda entendeu? Agora você quer falar o quê? Que o Corinthians é pequeno? Pequeno Olha. Juliana, puxa o fio. Deixa eu puxar o fio aqui da internet dessa galera. Deixa eu aproveitar aqui. Já deu, né, Dario Honório? Posso me despedir aqui, vamos né? Embora, pelo amor de Deus. Mandar um beijo pro meu pai, que mandou uma boa noite para todos vocês, que ele estava ligadinho lá. Mandou aí parabéns aí por toda a explicação do William, viu, William? Então volta, que meu pai gostou de você também. Ô, Ju, deixa só. O William, ele acabou não comentando. O William, ele tem uma página que para o pessoal seguir, né, no Instagram. Fala pra gente aí, William, da sua página da Contabilidade Esportiva. @Contabilidade Desportiva. Chega lá, curte, comenta. E divulga pra galera. E pode convidar para as lives que você vai, né, William? William, mas foi uma grata surpresa você por aqui. Gostei bastante. Tive vários amiguinhos aí também aqui com a gente na live, mandando aqui no WhatsApp. Um beijo para todos eles também. Um beijo para a Claudinha lá do ABC, para a Van, enfim. E que curtiram muito a sua presença com a gente, e com certeza a gente vai ter um capítulo 2 aqui de tudo que falamos hoje. Bom, pessoal que está em casa, agradeço imensamente aí a audiência. Como os meninos disseram, além de estar aqui em live, a gente também está aí fazendo uma pegada podcast. Então, se vocês não conseguirem
ou quiserem rever, né, ou reouvir aqui o programa, podem ir para o podcast que estaremos lá também. Só queria avisar vocês que na próxima segunda eu não posso estar aqui presente. Eu vou fazer um workshop de parrilha do Dario Honório. Parrilha. E aí, quem sabe, depois desse workshop... Então, quem sabe, Juliana Ribeiro não oferece um churrasco, eu convido o William, convido a Silvio Silva lá de Limeira, e aí a gente pode fazer aí uma graça, hein, Silvio? Pode convidar o pessoal de Curitiba também, tá? O pessoal de Curitiba, pode então chegar, bom. Lucas Davaz. Aí, quem sabe, as nossas próximas lives não acontecem em pleno churrascão, e aí a gente vai fazer a nossa resenha, e salve o que puder. Nossa. Coloquei até a Juliana em evidência aqui para vocês, né, verem que a gente não está escutando, não é, né? Miragem. Vini, essa parte do podcast você pode cortar, por favor, viu? Por que eu vou fazer isso? Jamais. Deixa o registro. Jamais. Coloca replay, Vini. Gente, um beijo, boa noite, fiquem com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite. Tchau. Tchau.